Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo do canal aqui. Primeiro eu queria agradecer a todo mundo que chegou aí, né? Passei da marca dos 100 inscritos. Muito obrigado. Todo mundo que acreditou em mim aí, acreditou no trabalho que eu vou fazer aqui. Espero, né, fazer bons vídeos aí, vídeos que agreguem, né, alguma coisa nesse mundo aí virtual cheio de ideias muito tortas às vezes, né? Então espero que seja pelo menos uma força positiva aí. Bom, o vídeo de hoje, gente, eu não ia gravar, tá? Porque eu fiz conteúdo já pro Instagram, né? Aquele Por que Fazer Psicoterapia. E eu ia fazer só um outro conteúdo pro Instagram lá, que ia ficar lá. Isso não ia ser tema de vídeo, até porque eu achei que não ia ter muita coisa para se falar em vídeo sobre isso. Mas eu tive que fazer um vídeo depois do que aconteceu, certo? Porque eu fiz um post no Instagram onde eu fiz uma análise, né, da música Nego Drama, do Racionais. É uma música que sempre me tocou muito, assim, pra mim, como eu falei lá no post do Instagram, se você não viu, confere lá no meu perfil do Instagram, tá? Vai estar o link aí embaixo. Mas pra mim sempre pegou muito e uma das melhores músicas, tá? Pra mim, assim, é um patrimônio da literatura brasileira, enquanto poesia, enquanto letra, né? E enquanto música também, tá? Então, o rap brasileiro, pra mim, é o melhor do mundo. E Racionais, né? Então, pra mim, é o melhor rap que existe no Brasil e, consequentemente, do mundo, né? Embora eu acho que rap é difícil de comparar, né, entre países, porque o rap fala muito da realidade local e depende muito da língua também, né? Mas, enfim, eu fiz essa análise do Nego Drama lá no Instagram e marquei, né, o Ed Rock e o Mano Brown, que são os autores da música, e o perfil do Racionais, né? Marquei assim porque, né, vai que, né? Como a gente diz aqui no Sul, a tenteada é livre, certo? E eu fiquei, assim, gente, estupefato quando eu vi, tipo, coisa assim de 15 minutos depois que eu tinha postado, o Ed Rock comentou na minha publicação. Vou botar o comentário dele aí, tá? O Ed Rock comentou: bela leitura, parceiro. Nossa, gente, isso aí me deixou, assim, tão feliz. Eu fiquei, assim, primeiro incrédulo, né, que aquilo tinha acontecido. Mas eu fiquei, assim, nossa, muito, muito satisfeito, muito feliz que eu escrevi uma coisa sobre a letra, né, do Nego Drama, e o Ed Rock leu, acho que leu, né, espero que tenha lido, e me respondeu, cara, assim, ó, muita humildade, tá, muito obrigado, Ed Rock, tu é demais, 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 sensacional, né, muito obrigado pelas músicas que tu já nos entregou aí, como, por exemplo, o Nego Drama, que pra mim é a maior, mas por tudo que tu ainda faz até hoje, né, por ser essa pessoa maravilhosa, esse ativista aí pelo rap, e por ter tido a humildade de ir lá, um perfil de nem 500 seguidores que eu tenho, ter lido lá minha postagem e ter comentado. Então, muito obrigado, isso me deixou, assim, ó, muito feliz, tá? Para mim já se pagou todo o trabalho que eu fiz e que eu vou fazer ainda nas redes sociais, tá? O Ed Rock leu e comentou o que eu fiz. Muito obrigado. Então, hoje eu tô com o meu chimarrãozinho aqui, gente, tá muito frio aqui em Porto Alegre, embora com esse solzinho agora tá bem quente, na verdade, aqui no sol. Vou cortar as partes que eu tiver tomando chimarrão, né, pra não ficar... Bom, então, como eu falei, eu não ia fazer esse conteúdo, mas como o próprio Ed Rock, né, falou que a minha leitura foi boa sobre a letra, então eu pensei, não, né, então eu preciso fazer um vídeo sobre isso, e aproveitando, né, esse grande privilégio que o Ed Rock me deu de ter lido o que eu escrevi e de ter concordado, de certa forma, assim, né, ou ter achado que foi uma boa leitura, né. Então, gente, a música Nego Drama, né? O que é a minha ideia, né? É ver na música aqui como que tá demonstrado aqui, através da poesia, né, através do rap, que tudo que a gente fala na psicologia, né, mas, claro, mais especificamente na psicologia histórico-cultural, né, onde a gente dá o enfoque, né, nas determinações socioculturais, né, no indivíduo. E que o indivíduo, então, não pode ser entendido, né, alheio a essa realidade social e essa realidade cultural. E para mim, a letra do Nego Drama explicita isso de forma brilhante, né? Claro que, como eu falei também lá no post, o eu lírico aqui, né, a quem os autores estão se referindo, tem um lugar muito específico social, certo? É o homem negro em São Paulo,
né? Isso na década de 90 ali, né? Que eu imagino que era ali quando eles já tinham feito um pouquinho de sucesso, né? Porque essa música aqui fala do sucesso, né? Então acho que eles devem ter escrito ali pela década de 90. Então a vivência do homem negro em São Paulo, né, na zona leste de São Paulo, mais especificamente, Capão Redondo, né? Na década de 90. Mas aqui a gente consegue ver, então, muito como que, né, se dá essa influência, então, das determinações sociais e culturais e como isso afeta a nossa subjetividade, o nosso processo de subjetivação, certo? Então, acho que a gente tem que começar, claro, no primeiro parágrafo aqui, né? Nego drama, entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama. Nego drama, cabelo crespo e a pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura. Para mim, esse primeiro verso, que já é impactante, chega como uma pedrada, né? Mostrando que eles começam falando entre o sucesso e a lama, né? Então, por isso que, né, eu vejo nessa música aqui já a forma como os artistas, né, aqui o Ed Rock e o Mano Brown especificamente, foram modificados por esse sucesso. E como que, mesmo com esse sucesso, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo acesso, né, às coisas aí que o capitalismo provém e que nos dizem que é sinal de sucesso, é sinal de que tu é um ser humano valioso, né? Mesmo com isso, eles ainda sofrem os processos de subjetivação que eles passaram lá atrás, né? Vivendo sob a violência da favela, vivendo sobre o racismo que eles sofrem enquanto homens negros, né? Principalmente pela polícia, né? Lá dentro da favela. Então, tudo isso subjetivou eles, passou pelo processo de subjetivação. E mesmo quando eles têm sucesso, isso continua lá, certo? Então aqui tá, principalmente nesse, nego drama, cabelo crespo e a pele escura. Ou seja, são coisas que tu pode ter o dinheiro que tiver, mas todo mundo vai te olhar e ver o teu cabelo crespo e a tua pele escura, né, pro homem negro. E mesmo assim, né, aliás, não mesmo assim, né, mas então apesar do dinheiro, né, esses marcadores raciais, eles aparecem, né? E aí isso ele fala que a ferida, a chaga, né? Então como isso no processo de subjetivação tá lá, é uma ferida que está lá, né? Uma chaga, né? E eles ficam à procura da cura, né? Eu vejo que a ferida, a chaga, à procura da cura, né? Então é como se aquela ferida está lá e sempre estivesse, então, em busca de como não estar aqui, né? Como deixar de existir essa chaga, essa ferida, né? Bom, né? Num processo psicoterapêutico a gente vai achar, né, formas ali de como elaborar, né, esses traumas passados, quando são traumas, às vezes não são traumas, são só memórias ruins, né? Nem sempre uma memória ruim é um trauma, né? A gente tem que cuidar também, eu acho que se banaliza também muito o uso da palavra trauma, né? Mas como que a gente não se livra? A gente nunca vai se livrar daquilo, né? Mas como que a gente traz aquilo pro presente e constrói um novo sentido, um novo significado a partir daquilo, né? E entende as determinações sociais também, né, que levaram aquilo, né? Qual que é o teu lugar naquilo, né? E como que isso pode agora... Aliás, como não, né? Mas como isso te modifica no agora. E vai sempre te modificar, né? Então esse primeiro parágrafo já é sensacional, né? Eu acho que já fala muito, né, em muito pouco. Ele fala, né, sente o drama, no próximo verso, né, sente o drama, o preço, a cobrança. No amor, no ódio, a insana vingança. Então que mesmo no amor, continua ali o sentimento de vingança, sabe? O sentimento de querer reparação, né? Porque quando a gente sofre violência, quando a gente sofre muito, principalmente com um período da vida onde a gente é indefeso, né? Quando a gente é criança, é normal a gente buscar vingança, né? É normal a gente querer reparação. E aí nesse próximo verso, também no terceiro verso, né, nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. O trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fudido. O drama da cadeia e favela. Túmulo, sangue, sirene, choros e velas. Então aqui mostrando como esse trauma, né? O trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fudido. Então, e depois, que trauma é esse, né? O drama da cadeia e da favela, túmulo, sangue, sirene, choros e velas. Ou seja, só violência, né? Violência, morte, né? Repressão da polícia.
E como que o que se espera, né, de um homem negro, né, jovem principalmente, é a cadeia, né? Então o drama da cadeia e a favela, certo? Que é um trauma, ele fala, um trauma que eu carrego, né? É isso, a gente vai carregar os nossos traumas, de novo, não são ser traumas necessariamente, mas memórias, né, ruins, que foram partes do nosso processo de desenvolvimento, nossa subjetivação. E isso tá lá dentro e a gente nunca vai conseguir desfazer, né? Porque a gente nunca vai voltar a ter 5, 10 anos de idade, né? Então, a psicoterapia, nesses casos, é muito importante pra gente justamente dar um novo sentido àquilo, né? Dar um outro significado. Porque uma memória ou um trauma que tá lá no fundo da nossa mente e nos causa sofrimento e angústia, mas e que a gente não entende, né, e que a gente não sabe o porquê que é esse sofrimento, essa angústia, a partir do momento que a gente bota na consciência, a gente bota no mundo, né, a gente fala aquilo, né, vou ainda fazer um vídeo sobre o processo da psicoterapia mais especificamente, né, mas como a fala, né, ao tu botar aquilo no mundo, né, social, na frente de um psicoterapeuta, e aquilo ganha um significado diferente, né, então aquele trauma ou aquela memória que estava enterrado e que tu não tinha significado para ele e não tinha sentido, ao ser colocado na fala na terapia, na frente de outro ser humano, né, especificamente num profissional qualificado para isso, né, preparado para isso, para escuta, isso ganha um novo significado, porque agora está no social, não está mais ali dentro. E essa é a chave fundamental da psicoterapia, mas como eu falei, eu quero fazer ainda um vídeo só sobre isso, do processo da psicoterapia. Gente, eu não vou conseguir ler toda a música, porque a música é longa, claro, como uma boa música é, né, e eu vou principalmente focar na parte mais do Ed Rock, né, que é essa primeira parte da música, a parte do Mano Brown, depois ele fala muito mais sobre ele, né, especificamente, assim, e eu sinto que as possibilidades da música, da letra, né, que permitem generalizar para toda a experiência humana, sejam mais nessa primeira parte, né. Aliás, eu não falei que, apesar de, como eu disse, o eu lírico aqui, né, está no Homem Negro de São Paulo, eu acredito que essas reflexões, que estão em acordo com a teoria da psicologia histórico-cultural, elas são, sim, generalizáveis para todo ser humano, né? Não o processo de racismo específico do Brasil, né, mas o processo de subjetivação, em como o nosso meio social e cultural afeta a subjetivação, né? E isso que acredito que mostre de forma tão brilhante aqui, né? Ele fala, inclusive, né, recebe o mérito a farda que pratica o mal, me ver pobre, preso ou morto, já é cultural. Você vê só, né? Pro homem negro, se ele ser pobre, ele estar preso ou ser morto, já é cultural. Vê como há essa normalização, né, da situação de violência sofrida pela população negra no Brasil, né? Mas que, de novo, generalizando para toda a experiência humana, é isso, quando os meios sociais e culturais nos determinam algo, é muito difícil sair disso, né? Então, por exemplo, o caso das mulheres também, né? O meio social, dominado por homens, né, vai colocar na mulher já um papel social que é muito difícil para ela sair disso, né? Assim como também no caso da população LGBTQIA+, acho que eu não sei se eu errei a sigla, mas também isso, né? Os métodos, os meios culturais, né, subjetivam a pessoa homossexual ou a pessoa transexual a se sentir estranha, né? Se sentir não pertencida, né? E isso tá, né, desde o começo, nas piadinhas que se faz, né? Nas formas como as pessoas são tratadas, né? De forma diferenciada, enfim. Então aqui eu acho bem interessante, né? Como me ver pobre, preso ou morto já é cultural, mostrando aqui como a influência cultural é importante e inevitável, né? Deixa eu ver aqui o que mais. Essa parte, então, eu acho que, pra mim, cara, essa última frase aqui, ela é assim, ó. Então, até que foi o título lá do meu post no Instagram, né? De novo, se tu não conferiu, vai lá conferir. Mas enfim, vou ler o verso que depois a gente fala mais. O dinheiro tira um homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela. São poucos que entram em campo para vencer. A alma guarda o que a mente tenta esquecer. Nossa, sim, isso aí já, pra mim,
Assim, como eu falei lá no Instagram, essa última frase, né? A alma guarda o que a mente tenta esquecer, para mim, toda a psicologia tá resumida aí. Tá? Toda a justificativa da psicologia do porquê precisa existir a psicologia, por que precisa existir a psicologia clínica, a psicoterapia, tá resumido nessa frase. Porque a alma guarda o que a mente tenta esquecer. No começo do verso ele fala, né, como o dinheiro tira o homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela. Isso que eu falei antes, né, como apesar do homem negro, mesmo o homem negro sendo bem sucedido financeiramente, ele conseguindo dinheiro, né, ele nunca vai deixar de ser um homem negro, né, nunca vai deixar de ter as características negroides, né, ou seja, né, o rosto, o formato do rosto, o cabelo crespo, a pele escura, e isso é o que vai chegar primeiro. Né, quando as pessoas te olham, elas vão olhar primeiro para isso. Então, mesmo tendo dinheiro, isso jamais vai deixar de estar presente na vida do homem negro. E como eu falei, isso pode ser generalizado, né, para toda a experiência humana, no sentido de as subjetivações que te foram impostas culturalmente e socialmente, elas chegam antes de ti. Né? Então, mesmo apesar de tu ser quem tu é, uma pessoa única, né, que não existe outra igual, tu carrega determinações sociais que já são entendidas antes de ti, né? E é isso, a gente pode ser quem a gente pode ter o dinheiro que a gente tiver, a gente pode quebrar esses padrões, mas aquelas determinações sociais continuam ali, né? E por isso que na psicologia histórico-cultural e, enfim, qualquer psicologia marxista, né, ou até mesmo a psicologia crítica, né, ela precisa, né, entender e concluir que não existe saúde mental, e pensando todos esses processos, né, de inclusão também, né, de justiça social, como se queira chamar, não existe individualmente. Não é uma questão de dar dinheiro só para as pessoas. É a questão cultural. A gente precisa modificar a cultura. A gente precisa modificar o sistema econômico-político que fundamenta essa cultura. Assim que a gente vai se livrar do racismo, por exemplo. Né? Então, a posição antirracista de verdade é aquela posição que não quer o preto no topo. Né? Se fala assim, dos pretos no topo. Não, porque para existir um topo precisa existir uma base. Precisa existir quem não está no topo. E não é todo mundo que pode estar no topo. Né? A noção da existência de um topo já pressupõe a existência de todo mundo que não está no topo. Então não é pretos no topo, é mudar o sistema social, né, o sistema econômico, para que o racismo já não seja mais constituinte da cultura e da economia, certo? E essa frase final, gente, é a epítome de tudo isso, que é a alma guarda o que a mente tenta esquecer. Ou seja, as nossas experiências ali que a gente vive, né, e que fazem parte do nosso processo de subjetivação, né, a formação do nosso eu, do nosso sujeito, ela pode, né, principalmente nesses casos de situações muito ruins, de violência, né, mortes, coisas assim muito que nos causam medo, nos causam angústia, né, a nossa mente tenta esquecer. Né? A gente não pode ficar com aquilo conscientemente ali o tempo todo, né? Senão a gente não sobreviveria. Mas a alma guarda. Né? Ou seja, você pode tentar esquecer dos teus traumas, das tuas memórias, mas a alma guarda. Né? Claro, a alma entendido aqui, né? Eu não sou um metafísico, né? Então eu não acredito na alma como sendo uma coisa etérea que existe fora do corpo, mas aqui eu interpreto a alma como sendo a psique, a mente, né? O inconsciente, talvez, né? Eu acho que parte o inconsciente, parte também não, né? Mas a alma aqui seria entendida como tudo isso que está na mente e que pode estar inconsciente ou não, né? Boa parte inconsciente, sim, eu até tenho um acordo com a psicanálise, por exemplo, mas não sai dali, né? Ela continua ali, ela tem uma existência própria. Então, mesmo que a mente tenta esquecer, a alma guarda. Né? Essa frase, para mim, é genial, genial, genial. E como eu falei lá no Instagram, 150 anos de psicologia resumidos em uma frase. Essa é a beleza da poesia e o quão genial são esses poetas aqui, o Ed Rock e o Mano Brown, e todos os racionais, né, o Ice Blue e o KLJ, sensacionais também,
Então, é isso. Não ia fazer um vídeo sobre isso, mas resolvi fazer, trazendo algumas partes da música, trazendo como isso pode, né, também refletir, como a gente pode refletir, né, da psicologia em cima disso. Se tu gostou aí, escreve nos comentários isso, se tu quiser mais análises de letras, principalmente de rap, que é o que eu mais gosto. Mas podemos fazer de outras músicas também, ou de também outras peças aí de arte, né? Talvez filmes, né? Talvez séries, livros, né? Enfim. Mas eu precisava fazer esse vídeo porque o Ed Rock me autorizou. Né? O Ed Rock me disse que a minha leitura sobre a letra é boa. Então eu me senti aqui na quase obrigação de vir aqui falar mais sobre isso, tá? Porque o Ed Rock me deu esse aval. Tá? Então, enfim, de novo, muito obrigado, Ed Rock. Muito obrigado, Racionais. É isso, vida longa ao rap brasileiro. Vamos incentivar o nosso rap, que é uma das coisas mais incríveis e maravilhosas que a gente tem nesse país, certo? E que tem um potencial de transformação social muito, muito foda. Enfim, um potencial de criar consciência, né? E consciência de classe, inclusive, também, certo? Então é isso, né? Deixa o like aí, se inscreve, se comenta, compartilha aí com o pessoal. Eu vou tentar de novo lançar vídeos, pelo menos 2 por semana aí, tá, pessoal? E é isso. Valeu!